Freud fazia o esforço de bancar o cientista, o filósofo, sei lá o que ele, no fundo, queria ser, e tentar cruzar, né, a ordem grega com a ordem que eu chamo de egípcia no funcionamento da coisa. Mas acontece que, no cerne da psicanálise, a ordem dominante é a ordem singularista. Chame de monoteísta, se você quiser. E ela, por mais que esses pensadores, Freud de começo e os outros depois, tenham feito um extremo esforço de deslocar, por abstração, da narrativa que fundou as religiões, bem ou mal, Freud é judeu demais. Ou seja, ele é excessivamente judaísta. Né? Donde os aparelhos teóricos de melhor qualidade de abstração que ele inventou serem, na realidade, um pouco subditos à ordem judaica, como, por exemplo, a mentalidade de Édipo e essas coisas. Né? Lacan chega com a tentativa de retomar o Freud por inteiro, refazer a leitura e abstrair mais o processo. Ele consegue. Né? Ele dá um passo enorme, ele arranca o Édipo, joga fora e cai no cristianismo mais deslavado. Ou seja, ele inventa o nome do pai. E quando eu digo isso, é vocês verem, eu não estou falando mal dos meus antecedentes, porque eles são da melhor qualidade, eu os prezo demais. Eu estou simplesmente dizendo que o esforço de abstração dentro da mesma ordem de razão é enorme, porque esses movimentos tornados religiosos pela narratividade, tá, tomaram sintomaticamente o mundo. Então, pensar na mesma razão, na mesma ordem de razão, abstraindo, é muito difícil, não é isso? Então, você veja, eu diria que Freud é um monoteísta meio parecido com a ordem do Jeová, embora ele abstraia isso ao máximo. Lacan dá um passo de abstração, independentemente da sua época, de estar mais ou menos ligado aos efeitos intelectuais de sua época, estruturalismo linguístico, estruturalismo antropológico, matemática Bourbaki, essas coisas que existiram ali em volta, ele faz um esforço de abstração. Mas se você olha de novo, passado um longo tempo, né, já fazem 20 anos que o moço morreu, você vai ver que ele efetivamente não conseguiu extrapolar a ordem cristã. Ora, a psicanálise tem a obrigação de extrapolar isso? Tem, porque isso é narratividade. Isso aí é sintomática de alguns. Mas aí vem aquele problema. Você me detona uma outra curiosidade. Quando você se diz ser magno, com o que isso significa dizer, né? Não freudiano, não lacaniano, porque eu sou eu, isso está num dos seus textos. Então, à luz dessa tradição, como vocês constroem seu ponto de convergência ou de junção que aponta, então, para uma nova mente? Dizendo justamente o contrário. Eu sou freudiano, eu sou lacaniano. Os outros é que não têm sido muito bem. Quer dizer, tentando... Eu não estou aqui para fazer gracinhas, ou seja, vamos inventar uma coisa diferente, porque eu não trabalho no showbiz. Eu trabalho com psicanálise. Chega um certo momento em que você se vê acuado, você vê duas coisas. Primeiro, que você se aprofundou no movimento dessa tal psicanálise. Você viu com clareza certos sintomas agindo com muita pressão dentro da psicanálise. A psicanálise precisa fazer a sua análise frequentemente. Né? Ela precisa manter-se no processo da análise da psicanálise para ela poder se libertar dos sintomas da sua fundação. Não é isso? Afora isso, você vê que o mundo, de repente, né, rapidamente, você vê 10, não precisam 20 depois da morte de Lacan, né? 10 anos depois, o mundo já tinha exigido certas formações de nossa parte, já tinha proposto certos problemas que não têm mais a ver com as respostas dadas. São isso? Das duas, uma. Ou você faz uma pequena igreja, fica lá repetindo a cartilha ou o catecismo do que você aprendeu, e juntando pares ao redor, uns aplaudindo os outros. O cara faz um congresso, aí você escreve uma bobagem, eu digo, que maravilha. Em compensação, você dirá que eu também fiz uma maravilha. Nós ficamos tão felizes, né? E a coisa permanece. Mas quando você realmente tem um problema, ou seja, o procedimento teórico vai mal,
ele não está dando conta. Além disso, o mundo está pedindo outra coisa. O que eu vou fazer? Aí você começa a pensar tudo de novo. Né? Então, nessa linhagem aqui, o que eu tenho tentado fazer, que foi mais ou menos apelidado ao meu redor de nova psicanálise, e aí eu inventei o nome novamente, para não ficar com esse nome nova psicanálise. Então, justamente tentar abstrair um pouco mais. Para além de cristão e de judeu, tende a abstrair um pouco mais para a psicanálise encontre o seu verdadeiro lugar. Não dizendo que eu vou consegui-lo, quem sabe é o terceiro ou quarto depois de mim, mas a gente faz um esforço de empurrar. Professor, já usaram o término desse bloco, eu tenho certeza que essa questão vai ser desenvolvida no próximo bloco. Fique conosco, até já.